Hoje, na aula de matemática do 9º ano, nós faremos correção de atividades sobre estatística e probabilidade. Essas atividades estavam à disposição no nosso portal educacional eClass nos dias 22 e 23 de outubro. São essas atividades que eu irei corrigir. Primeiro, as atividades disponibilizadas no dia 22. Eram 3 exercícios. O primeiro falava o seguinte: considere todos os números de 5 algarismos distintos obtidos pela permutação dos algarismos 4, 5, 6, 7 e 8. Escolhendo-se um deles ao acaso, a probabilidade de ele ser ímpar é... Então é o seguinte: usando os algarismos 4, 5, 6, 7 e 8, sem repetir, nós temos algarismos formados por 5 dígitos, porque nós temos 5 dígitos à disposição. Se são algarismos distintos, o que já usou não pode usar mais. Então, ao escolher o primeiro dígito, eu tenho 5 opções de dígitos. Se uma opção já foi escolhida, para o próximo eu tenho 4 opções. E assim por diante. Ao multiplicar, eu tenho 120 possibilidades de números diferentes com algarismos distintos formados por estes algarismos. Qual é a probabilidade de pegar um desses números ao acaso e ele ser ímpar? Para que ele seja ímpar, para terminar este número de 5 algarismos, eu tenho as opções 5 e 7. Eu tenho apenas 2 opções para terminar, que são os dígitos 5 e 7, que são ímpares. Se eu usei uma dessas opções, das 5 opções que eu tinha, para começar me restam 4. Usei outra aqui, me restam 3 opções, 2 opções, 1 opção. Multiplicando, nós teremos 48 números ímpares. A probabilidade, então, de sortear um número ímpar é de 48 números ímpares no meio de 120 outros números. Podemos simplificar aqui, por exemplo, por 24. Se eu simplificar por 24, a probabilidade será de 2/5. Está pronto o exercício 1. Sobre o 1, vocês têm perguntas? Vamos para o 2, então? Olha o que pede no exercício 2. Um número é escolhido ao acaso entre 20 inteiros de 1 a 20. A probabilidade do número escolhido ser primo ou quadrado perfeito é... Então, de 1 a 20, quais são os primos? Os primos são os seguintes. Primeiro, vamos lembrar o que é número primo? São números que têm apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. De 1 a 20, os primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e 19. Eu tenho aqui 8 possibilidades. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 possibilidades são números primos. Quais são os quadrados perfeitos? Os quadrados perfeitos são estes aqui, ó. Os quadrados perfeitos são 1, 4, 9 e 16. São 4 opções, certo? Então, 8 quadrados perfeitos, 8 números primos com 4 quadrados perfeitos, dentro do que ele quer que se escolha aleatoriamente, são 12 possibilidades. 12 possibilidades no meio de 20 números. Posso simplificar aqui, porque quando é possível simplificar, eu tenho que simplificar. Terei, então, 3/5. Essa é a probabilidade de escolher aleatoriamente um número primo ou um quadrado perfeito entre as opções numeradas de 1 a 20. Sobre o 2, tem dúvidas? Vamos fazer o 3? Vou apagar aqui para nós fazermos. No exercício 3, nós lemos assim. Vejamos. As 23 ex-alunas de uma turma que completou o ensino médio há 10 anos se encontraram em uma reunião comemorativa. Várias delas haviam se casado e tido filhos. A distribuição das mulheres de acordo com a quantidade de filhos é mostrada no gráfico
Um prêmio foi sorteado entre todos os filhos dessas ex-alunas. A probabilidade que a criança premiada tenha sido um filho único é... Então, é o seguinte, nós temos aí um gráfico. Filho único, se você olhar no gráfico, é um filho, vai até 7, certo? A opção de filhos únicos. Acontece 7 vezes. Só que nós temos aí mulheres sem filhos, mulheres com um filho, mulheres com 2 filhos e mulheres com 3 filhos. Então, sem filhos, eu não vou considerar essas mulheres. Por quê? Porque o sorteio será feito entre os filhos e não entre as mulheres. Um filho são 7 vezes, certo? Acontece 7 vezes, 7 mulheres têm um filho. Mas 2 filhos são 6 mulheres que têm 2 filhos. Mais 3 filhos são 2 mulheres. Onde eu tirei essas informações? No gráfico que está no enunciado do exercício. Agora vamos resolver os cálculos. Probabilidade é igual a 7 sobre 1 vezes 7, 7, mais 2 vezes 6, 12, mais 3 vezes 2, 6. Probabilidade é igual a 7. 7 mais 12, 19. 19 mais 6, 25. Então, a probabilidade de ser um filho único é 7 no meio de 25. Sobre o exercício 3, vocês têm alguma pergunta? Vamos continuar a nossa aula corrigindo agora as atividades que estavam à disposição na plataforma do Colégio Adventista, o e-Class, no dia 23 do 10, 23 de outubro. O primeiro exercício da lista do dia 23. O primeiro exercício era o seguinte: em um lote de 12 peças, 4 são defeituosas. Sendo retirada uma peça, calcule, letra A, a probabilidade dessa peça ser defeituosa. Então, a probabilidade é igual. Num conjunto de 12, 4 tem defeitos. Então, 4 dozeavos é a probabilidade de se sortear uma defeituosa. Simplificando, essa probabilidade é 1/3. Essa é a letra A. O que perguntou na letra B? Na letra B, perguntou assim: a probabilidade dessa peça não ser defeituosa. Se eu tenho 12 peças, 4 são defeituosas, não defeituosas são 8. 8 no meio de 12. Simplificando, nós teremos então 2/3. Essa é a probabilidade. Sobre o exercício 1 do dia 23, vocês têm alguma pergunta? Vamos seguir? Vou apagar aqui para nós fazermos o 2. Olhem o que está perguntando no exercício 2. No 2, nós lemos assim: no lançamento de 2 dados, calcule a probabilidade de obter soma igual a 5. Vamos fazer um espaço amostral daquilo que é considerado das possibilidades, dos resultados possíveis no lançamento de 2 dados? Olha, 2 dados. Primeiro dado, segundo dado. Quando eu lanço o primeiro dado, eu tenho 6 opções de resposta, que o dado é numerado de 1 a 6. O segundo dado é a mesma coisa. Então, eu terei 36 possibilidades, 36 combinações possíveis, que são essas aqui, ó. 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4, 1 e 5, 1 e 6, certo? Começando com 2. Se o primeiro dado for 2, pode ser 2 e 1, 2 e 2, 2 e 3, 2 e 4, 2 e 5, 2 e 6. Resultados quando o primeiro número sorteado for 3. 3 e 1, 3 e 2, 3 e 3, 3 e 4, 3 e 5, 3 e 6. Se o primeiro número sorteado for 4, quais são as combinações possíveis? 4 e 1, 4 e 2, 4 e 3, 4 e 4,
4 e 5, 4 e 6. Se o primeiro dígito que aparece no dado for o 5, o primeiro número for 5, as combinações serão 5 e 1, 5 e 2, 5 e 3, 5 e 4, 5 e 5 e 5 e 6. E se o primeiro número for 6, teremos as combinações 6 e 1, 6 e 2, 6 e 3, 6 e 4, 6 e 5, 6 e 6. Se eu contar aqui, eu tenho as 36 possibilidades, os 36 resultados possíveis no lançamento de dois dados. Agora vamos à pergunta do problema. Calcule a probabilidade de se obter soma 5. Quais desses pares o resultado da soma entre eles resulta em 5? São esses aqui, ó. 1 mais 4, que dá 5. Pode ser 2 mais 3, que resulta em 5. Pode ser 3 mais 2, que também resulta em 5. E ainda pode ser 4 e 1. São essas possibilidades. Quantas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4. Então, são 4 possibilidades. Qual é a probabilidade, então, no lançamento de dois dados da soma desses resultados ser 5? A probabilidade será 4 no meio de 36. Podemos simplificar por 4. Então, a resposta será 1/9. Está pronto o exercício 2. Dê uma olhadinha, veja se você entendeu o 2. 2 está entendido? Bom, eu não vou apagar essas combinações do 2, porque eu vou usar no número 4, tá? Mas antes, vamos fazer o número 3. Vou apagar aqui só as respostas do 2, para eu resolver o 3. Olha o que pergunta no exercício 3. No lançamento de um dado, qual a probabilidade de se obter um número não inferior a 5? Quais são os não inferiores a 5? Apenas o número 6. Então, qual é a resposta do exercício 3? 1 no meio de 6. Então, o exercício 3 tem como probabilidade uma resposta no meio de 6, porque apenas um valor do dado é maior que 5, que é o resultado 6. Sobre o 3, tem perguntas? Vamos para o 4? No exercício 4, mais uma vez é o lançamento de dois dados. Olha, primeiro dado, segundo dado. Quando eu lanço o primeiro dado, eu tenho 6 possíveis respostas, que são os números de 1 a 6. Quando eu lanço o segundo dado, também tem 6 respostas possíveis. Por isso, no lançamento de dois dados, eu tenho 36 possibilidades, que são essas 36 combinações. Mas olha o que está perguntando no 4. Dois dados são lançados conjuntamente. Determine a probabilidade de a soma ser 10 ou maior que 10. Então, olha, soma 10. Vamos ver quais são os resultados que somados dão 10? Soma 10 pode ser 4 e 6, pode ser 5 e 5 e ainda 6 e 4. 3 resultados possíveis, certo? Só que pode ser 10 ou maior que 10. Maior que 10, vamos ver quais são as possibilidades? Pode ser 5 e 6, porque 5 mais 6 dá 11. 11 é maior que 10. Pode ser 6 e 5, que também 6 mais 5 dá 10. E ainda pode ser 6 e 6. Então, eu tenho aqui, olha, quantas possibilidades? 1, 2, 3. 3 possibilidades que resultam em 10 e 3 maior que 10. Qual vai ser a probabilidade? A probabilidade serão 6 resultados no meio de 36. Simplificando, porque eu tenho que simplificar, essa probabilidade, então, é de 1/6. Nono ano, vocês têm perguntas sobre este exercício? Não havendo, encerramos nossa correção por aqui.